Eita, nós volta de volta com mais um vídeo aqui no canal Boteco do Mengão Oficial. Fiz um corte aí da ESPN Sport, eles fazendo um comentário aí sobre a nova gestão do Flamengo com o BAP, mostrando onde o BAP vai gastar dinheiro, onde o BAP deve economizar dinheiro aí no primeiro trimestre, já que o Flamengo tem um elenco tão poderoso, tão forte, só precisa aí, segundo eles, comprar no caso, um atacante para substituir o Gabigol. E quem sabe aí economizar um dinheiro para que possa fazer um caixa, já que eles mostram aí que o Flamengo vai começar o ano somente com 3 milhões nos cofres, né? Então é algo preocupante aí para um time do tamanho do Flamengo. Bom, antes de mais nada, quero pedir você que se inscreva no canal, deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo. É muito importante você compartilhar, acionar o sininho de notificação para você estar por dentro de tudo que acontece aqui no canal. Tá? E eu conto aí com a sua inscrição para a gente poder continuar crescendo e quem sabe aí a gente bater 100 mil logo, não é mesmo? Então, sem mais enrolação, vamos embora lá pro vídeo. A primeira missão é mapear obrigações e compromissos firmados pela gestão atual. Com previsão de apenas 3 milhões de reais no caixa no fim do ano, BAP e seus apoiadores já sabem que vão ter que pisar no freio em relação a altos investimentos, especialmente no primeiro trimestre de 2025. Por isso, reestruturação significa e até rima com profissionalização. Com um pente fino na questão financeira, o clube vai entender até onde vai poder investir no futebol. Por enquanto, os alvos são encargos executivos. E nós aí tivemos uma proposta sufragada de Flamengo, que é uma proposta de profissionalização, de remodelação do estádio, de manutenção de uma competitividade esportiva sem nos tornarmos SAF e também de construção do nosso estádio. O BAP tem defendido isso tudo a partir de uma profissionalização de ponta a ponta. O terreno para o estádio, por exemplo, vai ter custo de 170 milhões de reais. Alcaraz, um valor de 20 milhões de dólares. Investimentos altos para um clube que não fez nenhuma venda no segundo semestre. Por isso, a nova gestão já avisou aos fornecedores para não assinar nenhum novo acordo até janeiro, sob pena de rescisão. A posse vai ser apenas no dia 18 de dezembro. Mas o novo Flamengo busca a reestruturação fora das 4 linhas para depois tentar reforços para o campo. Tudo ao seu tempo. Boa, Pedro Torre trazendo aí um panorama do que essa diretoria nova de Flamengo vai encontrar, já assumindo na próxima semana, em dezembro ainda desse ano. Um dinheiro de 3 milhões de caixa é o que a gestão BAP vai encontrar. Já sai um Gabigol, já dá uma aliviada nas contas. Mas é óbvio que pensando no que vai ser ano que vem, mais uma vez esse Flamengo também vai precisar ir ao mercado com o seu calendário, embora tenha feito um mercado muito bom esse ano, tenha um plantel muito forte ainda, vai ter que repensar algumas coisas. Pedro toca nessa coisa de também reestruturar, né? Departamento de futebol, até para ter um scout, acho que diferente, de sair um pouco mais desses figurões do que o Flamengo tem acostumado nos últimos anos, investir muito pesado. Acho que a ideia era essa, olhar, aí a gente vai recorrer também a um adversário, e aí a torcida que nos desculpe, mas um trabalho que é muito bem feito no Botafogo, sim, de achar boas peças, mas de uma forma mais econômica. Esse é um olhar interessante e assim, não tem problema nenhum você olhar para o seu rival, muito pelo contrário. É você admirar o que está sendo bem feito. E por exemplo, o Flamengo nessa era vencedora de 19 para cá, com as contratações feitas, o Flamengo quase sempre focou muito em jogadores com um perfil técnico muito destacado. O Flamengo sempre tentou ter um time muito técnico. Mas o Flamengo, por exemplo, encontrou dificuldade quando os seus concorrentes tinham times fisicamente mais bons, muito bons, mas fisicamente mais fortes, num padrão um pouco mais próximo com o que a gente vê na Europa, propriamente dito. O Palmeiras, em algum momento, nos seus melhores momentos com o Abel, era um time competitivo, forte e vertical. O Botafogo desse ano é um time muito técnico, mas competitivo, forte e vertical. Talvez valha a pena para o Flamengo olhar, não é mudar o elenco agora, mas começar uma mudança a longo prazo desse elenco para mudar para um perfil talvez um pouco mais competitivo, que segure fisicamente mais, inclusive a batida da temporada como um todo é uma das possibilidades. O ponto principal para mim, e eu acho que isso fica bem destacado na matéria do Pedro Henrique Torre, é que
até por uma questão de caixa, o Flamengo não precisa montar um elenco agora. E essa é a vantagem do BAP em relação ao que o Rodolfo Landim encontrou quando ele assumiu em 2019 e queria montar um Flamengo para ganhar tudo. O Flamengo tem um grande time. Nesse momento, eu concordo que o foco principal tem que ser a reestruturação e a adequação do departamento de futebol para um trabalho de nível de excelência que o Flamengo não estava entregando. E nem acho que é pelos profissionais que lá estão, e sim pelo comando que existia, ou que ainda existe, né, até a posse no dia 18 de dezembro. Esse tem que ser o foco principal, porque o elenco muito forte o Flamengo tem. Pequenos ajustes podem e devem ser feitos. A melhor janela para o Flamengo atacar não é a de agora, é a do meio do ano, porque um clube como o Flamengo, ele mira muito mais jogadores que não estão aqui, que estão fora. E para trazer os caras de fora, é melhor atacar no meio do ano. Então acho que esses primeiros 6, 7 meses de gestão tem que ter como principal foco o nível, buscar a excelência no comando do departamento de futebol e pequenos ajustes no elenco, para no meio do ano conseguir atacar com mais força, com mais fôlego financeiro, uma prateleira de reforços maior, em um nível, assim, adequado. O Flamengo não tem que fazer reformulação de elenco, porque isso é desejo de torcedor. É só olhar para o elenco do Flamengo e você enxerga que não tem que fazer uma mudança radical. E aí você toca num ponto, né, Zupa, André, que eu acho que é fundamental, o entendimento do torcedor, né, André? No que deve ser esse começo dessa gestão e esse olhar diferente, porque óbvio que há uma pressão para que esse Flamengo siga contratando da forma que contratou nos últimos anos, até para que também retome aquele Flamengo dominante que essa temporada a gente não viu, enfim, conquistou a Copa do Brasil, mas com esse trabalho de reta final, eu acho que ter esse entendimento também de todos é algo que vai pesar. Sem dúvida, mas no final das contas, o produto final é o time e o que ele faz em campo, né? E a barra que a torcida do Flamengo impõe, em termos de avaliação, é a mais alta possível, às vezes até irrealmente alta. Basta ver a quantidade de técnicos que o Flamengo teve nos últimos anos, e se a gente pode falar de períodos em que houve o encaixe que o torcedor esperava entre treinador e jogadores para produzir o futebol que essa torcida quer ver, seja porque tem uma palavra que é sempre utilizada, eu não gosto muito porque ela é batida, a coisa do DNA, né? Que parece que está impregnado na torcida um certo tipo de futebol e ela não aceita algo diferente. O período com o Tite, e eu não estou dizendo que o trabalho do Tite foi bom, mas o Tite, mesmo se fizesse um grande trabalho, muito provavelmente não entregaria o tipo de futebol que uma parte muito significativa da torcida do Flamengo quer ver. E aí nós vamos ter que voltar a 2019, vamos ter que falar de Jorge Jesus, ele é um exemplo desse encaixe. Por 6 meses, mais ou menos 6, Dorival Júnior foi um exemplo desse encaixe. E no final da temporada de 2024, numa amostra muito menor e que rendeu um troféu, o único que o Flamengo venceu em termos de importância, porque venceu também o estadual no começo da temporada, o Felipe Luiz acertou esse encaixe. Se eu não estou enganado, foi só no final da campanha que o BAP disse publicamente que o Felipe Luiz seria o treinador dele se ele fosse eleito. Acho que ele resistiu durante algum tempo a falar isso, o que eu entendi no momento como uma estratégia arriscada. Porque o Felipe Luiz já demonstrou que ele pode dirigir o Flamengo. Já demonstrou que ele tem capacidade para levar o Flamengo a mais do que ele fez até agora. Com a sequência de trabalho, com a qualificação do grupo de jogadores, com aquilo que ele ainda poderá fazer. A melhor coisa que o Flamengo poderia fazer com os seus dirigentes, seus novos dirigentes agora, é estimular esse novo treinador, que já começou muito bem numa situação repentina e conseguiu, de certo modo, resgatar o fim da temporada a ponto do torcedor ter boas sensações para o ano que vem. Então, se a campanha vencedora da chapa do BAP estava baseada na profissionalização de ponta a ponta, dentro do vestiário, no time de futebol, ele não precisa de ninguém. Ele já tem um treinador que merece ser apoiado, merece ser tratado com convicção e merece sentar à mesa para traçar o que o Flamengo quer fazer no futebol no futuro próximo. Não é necessário olhar para fora. Agora, é claro, em termos de ir ao mercado, prospecção de jogadores, tudo isso, é óbvio, depende de uma estrutura muito profissional e já está entregue, né, a promessa de trabalhar dessa forma. A gente vai cobrar se por acaso o Flamengo se desviar desse sentido.
E o Felipe Luiz pode ajudar nessa questão da reestruturação também, né, Zupac? Quando o Flamengo vai atrás também de alguém para organizar suas categorias de base, sim, porque o Felipe Luiz começa ali nessa base do Flamengo e aí também dentro desse projeto lançar mais meninos. O Felipe até começa a subir alguns agora nesse período dele no final do ano, mas também acho que nessa ponte, né, de profissionalizar o futebol profissional, né, de melhorar esse trabalho no futebol profissional e também na base, o Felipe pode ser essa ponte importante. Pode, e quando a gente vê o Flamengo procurando o João Paulo Sampaio, que é o cara que coordena a base do Palmeiras num nível de excelência possivelmente fora dos padrões das últimas décadas no futebol brasileiro, é justamente nessa linha. Então, assim, quando a gente vê o Flamengo do BAP, né, recém-eleito, ainda não empossado, se movimentando para ter o José Boto, o português José Boto, como diretor técnico do seu futebol profissional, o que está alinhado para ser, que tentou, porém não conseguiu, o João Paulo Sampaio, para coordenar a sua base e fazer essa integração, tornar o Flamengo de fato um trabalho integrado de base profissional e manter um cara como o Felipe Luiz como técnico do time de cima, com todo o know-how que ele tem da base do Flamengo, você vê uma intenção muito clara de construir algo sólido. O João Paulo não rolou, o Flamengo vai ter que dar algum outro tiro para ter alguém montando esse departamento de base, mas é fundamental que isso aconteça, não só, e aí eu nem me pego no chavão, no chavão não, mas na frase, no mantra rubro-negro, que é craque o Flamengo faz em casa, não é nem só por isso, mas é porque hoje, assim, um time para ter o fluxo financeiro que o Flamengo quer ter, o potencial de geração de receita que o Flamengo tem de várias maneiras, o Flamengo já é um bom vendedor de jogadores, né, porque ele forma e já é um clube com uma reputação no mercado internacional de bom formador e de um clube que tem dinheiro suficiente para não aceitar qualquer proposta. Então o Flamengo já é um bom vendedor. Trabalhando num nível de excelência mais alto à base, esse potencial de receita, além de usufruir desses jogadores, ele cresce muito, a roda gira muito mais, né? Então são olhares iniciais para áreas que me parecem bem mais interessantes. E é isso aí, você que assistiu esse vídeo até agora, quero agradecer. Se você ficou até o final, significa que você gostou muito desse conteúdo. Então quero pedir você mais uma vez que não se esqueça de se inscrever, deixe o seu joinha, comente, diz aí o que você está achando da projeção que eles estão falando aí para o ano de 2025, que o BAP planeja para o ano de 2025 do Flamengo, que a gente espera que seja melhor do que os últimos 3 anos aí, né? Um que a gente não ganhou nada, um que a gente passou só com o título, e esse de novo também só com a Copa do Brasil, com um elenco tão poderoso, um elenco tão caro, o elenco mais caro sul-americano aí, né? Eu acho que a gente poderia fazer bem mais do que foi feito. Eu acho que a gente perdeu muito tempo com o Tite. Eles também falaram aí do Felipe Luiz. Eu também estou esperando muito desse menino. Eu espero que ele tenha condições, que ele mostre trabalho e que ele consiga aí trazer pra gente nesse ano de 2025 a Libertadores e quem sabe o Brasileiro e quem sabe, por que não, beliscar a Copa do Brasil. E é isso aí então, sem mais enrolação, fiquem todos com Deus e muito obrigado.